chegou a hora do tempo de valor. Hoje nós vamos falar sobre organização financeira e te ajudar a organizar o seu mês, a melhorar a maneira como você cuida do seu dinheiro. Você vai ver que mudanças simples podem fazer toda a diferença, transformar a sua vida, a vida da sua família. Já já o educador financeiro Fabrício Baumgartner vai dar dicas importantes para você ao vivo, mas primeiro você vai conhecer a história da Cristiane. Ela até se emociona ao contar como a vida melhorou depois que ela resolveu cuidar melhor das finanças. Olha só. Fazer planilhas, anotar os gastos, guardar os cupons para contabilizar no final do mês. Parece algo chato, né? Mas nunca foi problema para a Cris. Ela até gostava de fazer. O que ela não entendia era por que parecia que estava sempre faltando algo. A despensa estava cheia, as contas estavam pagas, mas eu não conseguia tomar uma cerveja com meu marido, não conseguia ir no salão, sabe? Porque eu estava focada só nas contas, exatamente, sabe? E aí não conseguia trazer essa outra parte, né, do merecimento mesmo, de aproveitar. Sempre parecia que tinha um buraco ali, que nunca era o suficiente. Nunca era o suficiente, não dava. E depois da organização, a gente começou a enxergar que sabe que tem que administrar, tem que usar de forma consciente, né? E aí flui. A organização financeira trouxe muitos ensinamentos para a Cris e toda a família dela. Tanto que ela se emociona ao lembrar. É a gente se programar, é a gente colocar a gente em primeiro lugar, né? Na posição de merecer aquele investimento, né? De realmente usufruir, né? A questão da organização financeira é muito mais tu ver que tu tem, sabe? Que tu é próspero. Estar em sintonia com as finanças vai muito além do que ter as contas pagas e entender que o que se ganha já é o suficiente. Estar de bem com o dinheiro pode fazer muito bem para a saúde mental e garantir uma vida tranquila e harmoniosa com a família, com os amigos e também no meio profissional. A questão financeira, ela reflete diretamente na nossa vida, né? Não tem como. O dinheiro, ele é importante. Inclusive, os estudos mostram que o dinheiro tem sim uma relação com felicidade. E é importante a gente dizer que é uma relação em que, quando eu não tenho nenhum dinheiro, eu realmente vou ser uma pessoa mais infeliz. Então, pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, são pessoas infelizes. Mas essa linha, ela vai até um limite. Então, a partir do momento que eu tenho uma condição financeira em que eu posso ter uma casa, eu posso ter um meio de transporte legal, eu posso me relacionar, eu posso sair, eu posso me divertir. Essa questão do dinheiro, quanto mais dinheiro eu tiver, eu não vou ser mais feliz. Inclusive, até alguns estudos mostram que as pessoas que ganham na loteria, porque a gente tem muito essa ideia, né? Eu queria muito ficar milionário, eu queria ter muito dinheiro. O nível de felicidade dessas pessoas, quando elas ganham na loteria, é muito alto. E depois elas não conseguem mais atingir esse nível de felicidade. Então, essa busca pela plenitude financeira, a gente tem que entender aonde que é a minha plenitude financeira. Eu não preciso ter o carro do ano, eu não preciso ter a maior casa. Eu preciso ter convivência com as pessoas. Então, o dinheiro, ele é importante para que eu possa conviver, para que eu possa sair com meu amigo, para que eu possa ter um lugar para dormir, para que eu possa me alimentar. Mas a gente tem que cuidar muito nisso, porque senão a gente começa a almejar algo que é desnecessário e não vai me fazer mais feliz. Cristiane entendeu que para ter uma vida financeira saudável é preciso se organizar. E isso tudo vai além de administrar quanto se ganha e quanto se gasta. Uma vez por semana eu me reúno com o meu financeiro, né? Ultimamente eu estava fazendo sozinha, mas a partir da semana que vem eu já vou trazer o meu marido junto, né? A gente vai sentar, vamos preencher a planilha, olhar para os gastos que ainda a gente precisa, os gastos que a gente precisa pagar e tal, e ver o que a gente precisa para o mês que vem, e aí a gente vai planejar. É compreender que o dinheiro é um recurso, e um recurso que ele tem como grande fundamento e grande objetivo realizar os nossos sonhos. Então, a organização financeira, ela vem para ser um meio de realização de sonhos. Então, como é que eu organizo, portanto, esse recurso dinheiro
para que eu possa não somente pagar contas, mas principalmente realizar os meus sonhos e os meus objetivos. Além disso, entender que a desorganização financeira não está ligada a quanto você ganha, ao salário, e sim com o que você faz com o dinheiro. Tem muitas pessoas que têm um bom salário, que têm uma boa renda, mas que têm muitas dívidas. E por outro lado, tem pessoas que têm uma renda menor e conseguem realizar sonhos. Então é sobre o que você realiza com o seu dinheiro e não quanta conta e quantos boletos você tem pago com o seu dinheiro, porque senão ao longo da vida a gente vai olhar para trás e vai ver o quê? Pouca realização e muito desgaste em torno de um padrão de vida que nem sempre fez sentido para você. Entendido isso? Agora é se planejar e olhar para o futuro também. E aí, para a gente não parar no agora, ou estacionar no passado, você tem que olhar um pouquinho para o futuro. A organização financeira mudou a minha vida. Emocionante, né? Já está aqui conosco, como você pode ver, o educador financeiro Fabrício Baumgartner, educador financeiro do Sicoob, que vai nos ajudar com dicas, né, Fabrício, para que você em casa consiga melhorar sua organização financeira. Fabrício, emocionante a reportagem. Como a gente faz para dar os primeiros passos rumo à organização financeira? Bom dia para você. Bom dia, Cibele, bom dia a todos. Muito legal, muito emocionante o caso da Cristiane, que ela buscou essa organização financeira tão almejada, né? E um dos passos que a gente pode citar é primeiro você entender o que é receita e despesa. Só que é uma receita líquida mesmo, quanto que você consegue aproveitar desta receita e quanto de despesa. Uma outra dica bem importante é você anotar os gastos que você está realmente fazendo, né? Então, essas anotações, elas podem ser através de uma folhinha, às vezes pode ser no próprio celular, no bloco de notas, ou talvez até você pode ter algum tipo de aplicativo que hoje existe disponível no mercado para fazer esse tipo de anotação, né? Então, a gente, seguindo esses passos, fica muito mais fácil e muito mais simples de fazermos esta organização, né? Fabrício, aí a gente até tem, né, na tela as dicas para que as pessoas sigam esses primeiros passos, mas então a primeira fase é enxergar o que a gente ganha, o que a gente gasta de uma maneira clara. E aí, a partir daí, começar a reavaliar. Mas como é que faz para dividir, por exemplo, o mês? Como é que fica uma maneira mais prática para que a pessoa saiba, olha, até tanto eu posso gastar com esse tipo de investimento, os gastos fixos, quanto que a pessoa pode gastar por mês dependendo do salário, ou é indiferente em relação ao valor? Como dá para fazer essa divisão? Então, é bem importante, Cibele, essa questão, primeiro, né, além de fazer todas essas anotações, é refletir, né? Refletir sobre seus gastos se realmente são necessários. E depois disso, a gente pode fazer algumas divisões, né? Que é dividir 50%, por exemplo, para gastos fixos, né? Que é aluguel, condomínio, a gente pode botar água, luz, celular, aquilo que é fixo, certo? 30% para gastos variáveis, que seriam aquela ida no restaurante, ir no cinema, né? Fazer um passeio com a família. Então, isso também poderia colocar primeiro no 50%, depois 30%. E o último, não menos importante, seria 20% de a gente fazer uma divisão para um planejamento financeiro futuro. Por exemplo, previdência privada, poderia ser algumas coisas que a gente pode trazer também nesses 20%, eu estar realizando algum tipo de sonho, né? A gente, talvez a pessoa pense em abrir um negócio no futuro, pode encaixar nesses 20%. Então, além dessa maturidade como um todo, de você entender o que você está gastando, é muito importante você fazer essas divisões, para aí sim se organizar, né? Então, não está vinculado àquilo que você ganha, mas, né, somente, mas sim de como você utiliza esse dinheiro. Então, é preciso anotar tudo, é preciso que a gente comece a ter esse controle do que entra e do que sai em relação ao dinheiro do mês, né? Muitas pessoas têm ganhos extras também, acrescentar isso no seu mês e depois claramente dividir. Fabrício, só queria lembrar o nosso telespectador que a gente recebe a sua pergunta, o Fabrício pode responder ao vivo, inclusive hoje é dia de conteúdo estendido, a gente sai daqui da TV, segue no Facebook, então você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Aliás, Fabrício, você falou sobre sonhos e a gente recebeu uma das perguntas já nas nossas redes sociais sobre se dá para incluir o sonho
no mês. Por exemplo, é um sonho muito grande. O Rodrigo Martins enviou que ele tem um sonho de comprar uma casa e ele gostaria de saber se ele tem que planejar esse sonho ali nesse orçamento mensal. Com certeza, Cibele. Ele tem que estar encaixando dentro do planejamento de vida dele. Muitas vezes, para cumprir com este sonho, ele tenha que reduzir as suas despesas variáveis. Ou talvez olhar se as despesas fixas fazem sentido, né? Certo. Então, Fabrício, eu vou te convidar a continuar respondendo a nossa pergunta, já chamando o telespectador para continuar a nossa conversa no Facebook. Inclusive, a gente vai falar sobre uma planilha que você pode baixar de graça aí na sua casa. Fabrício, continuando a nossa conversa sobre organização financeira, a gente respondia a pergunta do Rodrigo Martins sobre se dá para incluir um sonho, mesmo ele sendo grande, já como se fosse uma continha ali do mês. Tem que fazer isso ou não? Tem que fazer, é muito importante, Cibele. Continuando, né? O que o Rodrigo nos traz é muito comum, né? Então, eu gostar de incluir um sonho, colocar alguma coisa que realmente me chama atenção. E nesse momento, é importante a gente avaliar, Cibele, a questão de eu incluir sonhos, sim, de curtos prazos, médios e esse, como é o do Rodrigo, né? Que seria de longo prazo. Então, isso é importante colocar e está colocando cada um na sua caixinha. E eu acredito que ele consiga fazer isso sem frustrações e sem entrar em super endividamentos, né? Sim, com certeza, né, Fabrício? E quem sabe o sonho ajuda também com uma motivação, né? Para que a pessoa consiga se organizar sabendo que ela vai chegar lá. Fabrício, tem perguntas chegando aqui, a gente abriu uma caixinha hoje nas nossas redes sociais e também quem está nos assistindo no Facebook pode mandar aqui nos comentários ou para o nosso WhatsApp, se você tem perguntas sobre organização financeira. Eu tenho uma pergunta aqui da Regina Nara de Palhoça. Ela disse o seguinte: eu estou aprendendo a anotar tudo para economizar, mas o meu marido não controla, acabo desanimando. Essa conversa entre família, ela tem que ser alinhada para que os dois tenham o mesmo pensamento ou dá para um começar e depois tentar ir puxando o outro? Eu vou dizer, Cibele, realmente tem que ser em conjunto, tá? Porque senão existe um fator psicológico aí no meio que diz o seguinte: beleza, eu economizo, eu controlo, eu anoto tudo, mas a outra pessoa não faz isso. E aí começa a lei da compensação, né? Eu faço isso aqui, não, já que a outra pessoa não fez, eu também não vou fazer, então eu vou compensar uma coisa com a outra. É muito importante que tem assim, uma quebra de tabu nesse caso, né, Cibele? Que é uma quebra realmente de falar sobre dinheiro em casa, que muitas vezes a gente psicologicamente não foi preparado, não foi educado para a gente estar falando sobre dinheiro, para a gente falar sobre orçamento, para a gente falar sobre as receitas que realmente chegam até a casa. Né? E é importante também, não só na despesa, do qual você citou agora, mas na receita também. A receita é a receita do casal, é a receita da família. Né? Então, eu trago essa receita unida e as despesas elas têm que estar em conjunto. E nada impede também, né, Cibele, quando eu falo assim, tudo bem, ela tem que estar em conjunto, mas eu posso destinar uma parte para dizer o seguinte: não, eu vou fazer, né, as coisas que eu gosto, né? A mulher gosta de ir no salão, o homem gosta de jogar futebol, um exemplo, né? Então, tem que equilibrar, né, Fabrício? Tem que equilibrar isso também, né, nessa conversa. E se uma das pessoas já está mais alinhada, ela pode aos poucos, né? Por exemplo, dividir uma meta em família ou entre o casal e a partir da meta começar a organizar a sua vida e também, né, do marido, do namorado. Então, resposta respondida. Agora, Fabrício, a gente pode ter ajuda para conseguir enxergar, né, com clareza os gastos tanto da família quanto os gastos pessoais e os investimentos, né? Os compromissos que a pessoa tem no mês, com uma planilha, Sim. né? A gente até vai disponibilizar para o nosso telespectador uma planilha elaborada pelo Sicoob. A gente até já vai colocar aqui o Instagram do Sicoob. Aí você já visualiza a planilha elaborada como um exemplo para que você possa baixar e, é claro, né, pode personalizar com os custos e os ganhos da sua família ou da sua casa, mas também pode usar essa que já está bem completa. Ela está disponível no Instagram do Sicoob, no link da descrição, você pode acessar lá. Se você tiver uma conta no Google, você acessa, já baixa. Se você não tiver a conta no Google, você pode ir direto no nosso site também, nosso portal, scc10.com.br,
já está na nossa coluna a planilha para você baixar direto no seu computador. Sobre essa planilha, Fabrício, pode explicar para a gente a importância da gente conseguir visualizar e não deixar passar nada ali em branco para ter um controle no fim do mês? Sem dúvida, Sibélia. A planilha ela vem para ajudar e para facilitar o nosso dia a dia, né? Então, lá na planilha, a gente fez alguns agrupamentos, porque existem as contas gerais e a gente pode dividir as contas da casa, contas da família, né? Outros tipos de contas e as receitas também. Receita 1, 2, 3, enfim, tem pessoas que têm mais de uma receita. E nisso, a planilha vai dividir entre receita, despesa, numa outra coluna, e ela vai te dar o saldo disponível, né? Então, quando for enquadrado isso, tem que avaliar o seguinte: se o saldo lá ficou zero ou negativo, cuidado, porque você não vai conseguir pagar todas as contas daquele mês, né? Aí a importância de a gente olhar mensal e as despesas serem anotadas de formas diárias, para que não se perca esse controle. É muito importante isso para não perder toda essa linha, né? Que é uma linha financeira. Não quer dizer que ela vai te preservar em muitas coisas, mas ela pode te trazer, sim, uma fotografia da tua vida financeira naquele momento. Porque muitas vezes a gente se perde naquelas contas pequenas, né? É um cafezinho, um doce depois do almoço, essas coisas pequenas que acabam onerando e talvez passando do limite do orçamento das vidas, né, das pessoas. E tem que ter um pouquinho de coragem também, né, Fabrício? Porque muitas vezes as pessoas vão deixando de olhar porque sabem que o problema pode ser grande. Eu vou dando um jeito, eu vou pagando como dá, não quero nem olhar para esses números. Mas a gente sabe, a gente mostrou aqui até nessa reportagem e outras também, como faz bem quando a pessoa consegue ter o controle, né, das suas finanças. Então, com a planilha, ou da maneira que você achar melhor, você pode começar a fazer esse controle, olhar o cenário, se a situação está ruim, dá para começar a consertar. Inclusive, é disso que a gente fala toda quarta-feira, né? A gente vai falar também sobre endividamento, porque pode ter gente em casa, Fabrício, e no Facebook aqui nos assistindo, né? Dizendo assim, mas eu vou organizar, já sei que vou estar devendo, o que eu faço? Continua assistindo a gente. Que outras dicas a gente pode dar para quem quer começar a organizar as finanças dentro da sua casa, não sabe por onde começar? Então, Sibeli, a gente sempre fala, né, que primeiro lugar é você saber aonde você está. Você não sabe aonde você vai chegar se você não souber aonde está. Então, com essa situação de você fazer esse raio-x, você consegue tirar uma fotografia, porque muitas vezes as pessoas acham que estão bem e não estão tanto assim, bem assim financeiramente, e não está relacionado só ao ganho, mas sim à organização. E outra é a questão de realmente eu dizer assim, não, eu não estou bem, mas eu tenho como melhorar. A partir do momento que você tiver esse diagnóstico, aí sim você consegue fazer esse diálogo em conjunto na família e tomar um plano de ação, né? Porque senão o teu plano de ação ele vai ser simplesmente ilusório, né? E quando você olhar, uma das coisas que a gente sempre pede para tomar cuidado e de repente se adaptar, né, é a questão dos custos, né? Quando a gente está falando de custo fixo, por exemplo, o que pode ser fixo para mim, pode ser que não seja fixo para você, né? Ou para as outras pessoas. Então, ela tem que olhar, é meu custo fixo, por exemplo, um dentista, né? Para quem usa aparelho, o custo fixo ele vai ser mensal pela manutenção. Já numa pessoa que não utiliza, ela vai ter sim o custo de dentista de uma forma periódica, mas não é fixo, ele é um custo variável. Então, esse 50 e 30 do qual nós explicamos, ele pode ser sim de uma maneira variável, pode ser 45, 35 ou, né, vai estar variando conforme cada pessoa. É um método, né, que a gente utiliza, que é o método das caixinhas de eu planejar antes do mês acontecer e não esperar o mês virar para dizer o seguinte, eu fiz isso. Beleza, e agora? O que eu vou fazer para frente? Vou melhorar, né? Sempre dá, né, Fabrício, para recomeçar, para rever. Muito bom que você falou sobre essa divisão, né, que a gente explicou já aqui, porque as pessoas precisam identificar que para cada pessoa pode ser dividido de uma maneira diferente. É um exemplo que funciona, mas na sua casa, como o Fabrício falou, os gastos fixos podem ser variáveis, na casa do vizinho pode ser o contrário. Então, dá para adaptar, inclusive, essas porcentagens do que dividir. E também, considerando se a família tiver dívidas ou estiver inadimplente e conseguir fazer um plano de ação para começar a quitar isso, também dá para encaixar
nessa divisão, né, Fabrício? Exatamente, exatamente. E aí é bem importante, né, quando eu tiver uma dívida muito alta, que eu vá conversar, né, com os possíveis credores, né, que estão, de repente, né, é uma instituição financeira, é uma empresa, é uma loja, enfim, para que eu possa realmente me organizar e eu passar qual é a minha dificuldade e qual é o meu plano de pagamento. Mas tem muita coisa que a gente vai falar ainda para os próximos programas, né, Sibeli? Sim, com certeza. É uma caminhada, né, Fabrício, que a gente faz Caminhada. junto. Já estamos fazendo, né, desde quarta-feira passada e a gente está aprendendo juntos aqui. Por isso que eu digo que você faz parte, né, você que está nos assistindo no Facebook nesse momento. Hoje é um dia de conteúdo estendido, mas a gente sempre vai falar e explicar e trazer os detalhes de como começar essa mudança e os benefícios que isso traz, né, para a vida não só da pessoa que está começando a mudança, como também para a família. No próximo episódio, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre hábitos de consumo. E a gente vai falar, Fabrício, sobre compras por impulso, o desejo, né, que muitas vezes acaba virando impulso e vira dor de cabeça. Então, é claro que são assuntos que a gente vai trazer aqui para você. Tem perguntas chegando agora aqui para a gente? Deixa eu ver. Aliás, muito obrigada por quem está aqui, né, nos acompanhando. O Eduardo Alberton, ele disse o seguinte: qual é o primeiro passo para organizar a vida financeira e começar a guardar dinheiro? Ele quer organizar e já quer um dinheirinho ali investido, viu, Fabrício? Eduardo, muito boa pergunta, obrigado aí. Parabéns pela pergunta também, porque ele é um passo muito importante. Quando a gente faz as divisões nas planilhas, né, a gente já tem que colocar, e a minha dica pessoal para isso é o seguinte: guarde primeiro aquilo que você vai investir. Não espere sobrar no final do mês para investir. Então, já existem muitas instituições financeiras que trabalham com aplicações, por exemplo, programáveis, né? Dos quais você já coloca o dia para fazer essa aplicação, né? Então, claro, depois você vai avaliar qual é a melhor aplicação, o que é melhor para você, mas nessas programações, ela vira, entre aspas, uma conta, né? Do qual ele já vai para a conta aplicação e já começa a render. Então, é muito importante que você faça isso primeiro, antes das despesas, né? Claro, isso tudo bem planejado e bem programado. Certo, Fabrício. Muito obrigada, viu, pelas dicas, pelas explicações, por responder as dúvidas, né, de quem está aí nos assistindo aqui, ligado conosco. Lembrando que um primeiro passo pode ser baixar a planilha, né? Tem uma planilha elaborada pelo Sicoob disponível no Instagram do Sicoob, no link da descrição, ou no nosso portal scc10.com.br. Você pode ali baixar ela direto. Obrigada, viu, Fabrício? Quarta-feira tem mais. Eu agradeço. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade e tamo junto.